Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso nono programa do canal Depois da Vírgula. E eu quero agradecer inicialmente a todos aqueles assinantes que mandam perguntas, questionam os temas que nós trazemos para cá e, obviamente, participa diretamente da construção desse programa. Também quero agradecer aqueles que se inscreveram recentemente e aqueles que desejam se inscrever. Lá no finalzinho do nosso programa vai ter o nosso link e aí vocês podem, obviamente, estar se inscrevendo em nosso programa. Hoje, evidentemente, nós vamos contar um pouquinho daquele Brasil que dá certo. Embora isso seja uma verdade, eu tenho sido muito questionado em outros programas e mesmo através de perguntas, e quando sou encontrado na rua, através do programa, mesmo conversando com amigos, a respeito da tal taxa de desemprego. Por que que essa taxa de desemprego ela não cede, né? Embora hoje nosso programa vai tratar do lado positivo do Brasil, ou seja, daquele Brasil que dá certo, vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, vamos falar um pouquinho sobre dados de empreendedorismo no Brasil, é importante nós salientarmos que o desemprego que o Brasil está enfrentando atualmente é um desemprego estrutural, né? Nós temos aqui alguns sintomas, principalmente depois dos dados do IBGE. É inegável que o Brasil enfrenta uma grande onda de desocupação, né? De acordo, inclusive, com os dados do IBGE, somam-se quase 12 milhões e meio de desempregados no país. O período de sazonalidade, que é evidentemente uma das questões que empurra o desemprego para cima, se instalou no país de forma um pouquinho diferente, ou seja, desde 2014, a crise econômica que se instalou aqui no país intensificou um cenário de desemprego estrutural. Eu costumo chamar de desemprego estrutural aquele que é a oferta de mão de obra maior, a procura de mão de obra maior do que a oferta de postos de trabalho. Aí, por si só, nós temos o quê? Um problema estrutural, ou seja, temos mais pessoas procurando emprego do que, evidentemente, postos de trabalho disponíveis para estas pessoas, né? Hoje, atualmente, segundo dados do IBGE, nós temos por volta aí de 105 a 108 milhões de brasileiros que gostariam de trabalhar, né? Evidentemente, não, quando eu digo gostariam de trabalhar, é que estão em idade ativa de desenvolver algum tipo de atividade. Destes 105, 106 milhões, vamos ser um pouquinho mais precisos, 12 milhões dizem que não conseguem encontrar emprego há mais de um semestre. Temos aí, obviamente, dentro da pesquisa, dados que levam brasileiros que estão procurando trabalho há mais de 2 anos. Desemprego estrutural, como nós estamos falando aqui, é um desemprego bastante complexo, diferente do desemprego conjuntural, que é aquele desemprego que, por uma conjuntura específica econômica, crise do petróleo, problemas de balança de pagamentos, problemas inflacionários, problemas de política monetária, qualquer que seja o problema, problemas políticos, evidentemente, pode levar a um processo temporal, e esse processo temporal pode se estender criando um processo um pouco mais longo, e aí sim ele pode vir a ser um processo estrutural. O desemprego estrutural no Brasil, só para a gente ser rápido aqui nessa abertura, ele está muito mais afeto ao Estado empregador. Nós temos duas formas de intervencionismo do Estado, quando ele é promotor e quando ele é indutor. O Brasil ele ainda tem capacidade de promover através de subsídios, através de incentivos a algumas áreas em determinadas circunstâncias. Mas o Brasil, há muito tempo, deixou de ser um Estado indutor, né? Pelo menos há uns 3 anos o Brasil perdeu a capacidade devido ao quê? À queda de arrecadação e com isso, e obviamente o enfraquecimento dos cofres públicos, levando o Estado a não mais promover obras estruturais. E aí quando nós falamos que o Estado indutor ele deixa de estar presente, ele cria um grande problema, porque ele era parte das ofertas de trabalho e que o brasileiro buscava.
uma vez que ele está fora por questões absolutamente econômicas, ele começa a construir um desemprego estrutural, que é o que nós estamos discutindo aqui. Bom, gente, isso obviamente foi até para responder, obviamente, um questionamento que eu tive aí nas nossas falas, aí, nas nossas respostas. Acho que agora a gente precisa falar um pouquinho sobre notícia boa, né? Nós temos aqui um instituto chamado GEM, Global Entrepreneurship Monitor, que cuida, obviamente, do empreendedorismo do mundo. E nós temos uma pesquisa em que o Brasil está muito bem colocado. Evidentemente que aí vale a pena uma observação. Os países mais empreendedores não precisam ser especificamente os países mais envolvidos. Normalmente, os países mais empreendedores são aqueles que oferecem maiores desafios para os seus cidadãos. São aqueles que, ou porque têm uma pobreza crescente, ou porque não tem, obviamente, tem um emprego estrutural, desemprego estrutural muito acentuado. E a gente, quando olha essa tabela, quando olha esse ranking, a gente vai ver que países muito desenvolvidos estão ali no meio da tabela e não estão no topo da tabela. Vamos falar um pouquinho sobre essa pesquisa recente que traz o Brasil numa posição bastante interessante, lembrando que nós estamos às vésperas da Semana Global do Empreendedorismo, que vai acontecer no mês de novembro, né? Então, segundo essa pesquisa, o Brasil chegou a um número bastante interessante de 38% da taxa de empreendedorismo total. O número indicado pela pesquisa significa que em torno de 52 milhões de brasileiros possuem negócio próprio. Esse número, pelo que essa pesquisa está dizendo, só tende a aumentar. Na pesquisa realizada, embarcaram ou colocaram 49 países. Dos 49 países, o Brasil se saiu muito bem, como considerado, por exemplo, no grupo dos BRICS. Quem são os BRICS? São Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil se encontra com a maior taxa. A China vem em segundo lugar com 26,7% e a Rússia lá na última colocação com 8,6%. A diferença entre países mais envolvidos também é grande. Os Estados Unidos, como eu já havia dito, por exemplo, apresenta uma taxa na casa de 20%, inferior mesmo até a China. E a resposta disso é porque o cidadão americano não se encontra ameaçado e nem tampouco empurrado para buscar uma alternativa que não seja um emprego formal. Isso é muito importante a gente tocar nesse assunto aqui. Apesar de ser uma potente força, os países emergentes demonstram uma alta e valores maiores do que os já estabilizados em grandes potências. Isso aí é um dado que a gente precisa dar uma olhada aqui, precisa olhar com cuidado. E aí eu acho que é bom a gente falar um pouquinho sobre dados do Sebrae. O Sebrae é um braço do GEM, né, que é o Global Entrepreneurship Monitor. Ele usa dados do Sebrae. E o Sebrae disse que é possível, né, foi possível constatar nessa pesquisa em que o Brasil atingiu 38% de taxa de empreendedorismo, que empreendedores na faixa de 18 a 64 anos são 36 em cada 100 brasileiros que têm um negócio próprio. Uma vez que isso significa 1/3 da população, esse foi o melhor resultado do país desde a pesquisa que começou a ser realizada em 2002. Quando essa pesquisa foca outras faixas etárias, é possível nós identificarmos a população de 25 a 34 anos, essa que tem mais força nessa questão das startups, da taxa de empreendedorismo. Nesse grupo nós temos aí 30,5%, segundo dados até do próprio Sebrae, né? Já entre as idades de 18 a 24 anos, a taxa de empreendedores chega a 20%. O perfil empresarial, e acho que é legal a gente também falar um pouquinho sobre isso, nessa pesquisa, trata que o faturamento dessas empresas estão por volta de 360 mil por ano, 35% desses empresários são mulheres, assim fazendo homens a maioria com 65%. Então aqui nós temos ainda um problema de empoderamento feminino, ou seja, de cada 100% daquele número que nós buscamos, seja na faixa etária entre 18 e 24, seja na faixa etária entre 18 e 35 anos, 25 e 35 anos, nós temos aí a cada 100 brasileiros, 35 elementos que estão empreendendo. Dos 35, nós temos aí
considerando esses 35, 100% da massa empreendedora, nós temos 35% mulheres e 65% homens. No total, esses 5 mil jovens se encontram em 49, ou seja, 50% desses jovens se encontram na região sudeste, 22% na região sul e 16% na região nordeste, né? Quando chega em relação às informações sobre a faixa etária, com o maior número de empresários é dos 26 aos 35 anos, sendo que os jovens de 18 a 20 representam apenas 3%. Isso mostra, evidentemente, uma imaturidade, muitos desses jovens ainda procurando o primeiro trabalho. Então, para a gente entender um pouquinho esse perfil empresarial aí, ok? Acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso. Num país em que nós estamos tentando encontrar um caminho de recuperação econômica, lembrando que o Brasil tem tomado algumas providências no campo econômico, entre elas a redução da taxa de juros, uma reforma fiscal, né? E a gente precisa tomar cuidado porque o Brasil tem um grande problema aí de sonegação fiscal, na casa de 365 bilhões de reais, um número muito importante, né? O Brasil tem uma sonegação fiscal muito grande, por conta de crime, por conta de problemas com a estrutura de novas empresas, por conta de atraso de folha de pagamento, e aí o cara prefere atrasar o Estado e não atrasar, obviamente, seus trabalhadores. Também temos um problema de elisão fiscal, ou seja, alguns setores recebem benesses fiscais e isso prejudica um pouco a arrecadação do governo. Há uma grande diferença entre evasão e elisão, né? Evasão fiscal é quando você tem um crime, quando alguém burla a Receita Federal. Na elisão fiscal é quando existe um comum acordo, existe um pacto federativo da Receita Federal, enfim, da União, dos municípios e do Estado, em que você concede, evidentemente, benefícios para que ele não pague imposto sobre uma determinada atividade. É bom a gente falar um pouquinho sobre isso, porque nós estamos falando de crise, estamos falando de possibilidades, acabamos de falar sobre uma notícia legal, onde o Brasil está lá encabeçando os BRICS como principal, né, país empreendedor com uma taxa de 38%, sendo que desses 38%, dessa massa de 100% de empreendedores, nós temos hoje um perfil de 35% de mulheres e 65% de homens. É muito legal também ver, e aí eu estou revisitando um pouco as informações que a gente acabou de dar, é muito bom ver que empresas que estão nessa pesquisa estão faturando até 360 mil reais ao ano, ou seja, está gerando renda, gerando emprego. O grande problema é que a pergunta que não quer calar é como é que nós vamos reduzir o desemprego estrutural? Nós vamos reduzir o desemprego estrutural melhorando as condições climáticas, entre aspas, para que essas empresas possam acontecer e elas possam sobreviver, elas possam continuar, elas possam perpetuar, que não sofram essa força avassaladora da crise e da falta de oportunidade, né? O país ainda não resolveu o problema da previdência social, nós estamos aí em fase final de votação, o governo está com um duro braço de ferro entre Senado e governo. Nós temos aí também a reforma tributária, essa que eu acabei de falar, sobre classificação do que é elisão e do que é evasão. Temos aí, talvez, a caminho uma nova classificação do Pacto Federativo. A gente já comentou em outro vídeo que isso talvez não seja o objeto principal, e sim trabalhar nos impostos progressivos e regressivos, aqueles que produzem renda e não retiram renda de quem não pode contribuir. Então, acho que é muito importante todos esses dados. Mas, enfim, gente, era isso que eu queria falar, era sobre essa pesquisa, sobre a Semana Global que vem por aí, sobre o Brasil nessa condição de tentar um caminho diferente, e gostaria de que vocês, como sempre, pudessem participar, pudessem repercutir, pudessem, evidentemente, compartilhar esse material para que outros colegas e outras pessoas pudessem, obviamente, ter esta informação. Muito obrigado, até o próximo programa e que Deus nos abençoe. Tchau.